Oi, Anne Baroni aqui. Eu vou falar um pouco sobre o processo dessa pintura, acompanhando uma boa parte do trabalho. Vamos chamar a personagem de cima de Deacon e a de baixo de Nora. Comecei com um desenho tradicional e fiz a linha por cima, mas alguns problemas na anatomia, coisas que eu costumo conferir, por exemplo, traçando por cima do desenho, como eu estou fazendo agora, e revelando essas partes que ficam escondidas por trás do braço e tal. Então, eu não sei, por exemplo, o tamanho ali do antebraço. Essa pose da perna tá muito fantasiosa. Acho que ninguém consegue ser gracioso assim, bailarina carregando alguém todo ferrado nas suas costas. E a outra parte problemática é esse braço dele que parece estar enforcando ela. Ele está se segurando com um pouco de força demais, depois eu vou mexer nisso. Coloquei o atalho aí para o Adjustment Layer. Como eu costumo comentar nos meus outros vídeos, eu bloqueio as cores primeiro, com essa camada em lilá por cima de tudo. E uso os Adjustment Layers em cima, como eu estou fazendo agora, para colorir cabelo, pele, sem que a tinta vaze para fora do desenho. Então, de início, eu estou só estabelecendo as cores de todos os elementos. É uma coisa bem geral, mas já ajuda a dar uma ideia de como fica toda a composição. Olhando esse trabalho agora, eu teria começado no Photoshop ou em algum aplicativo de pintura com a line art na mão e teria feito duas coisas: corrigido todos esses problemas de anatomia imediatamente e depois pintado todos os elementos, já defini iluminação, tudo bem rústico, mas para já estabelecer logo de cara toda a atmosfera do desenho. Agora, por exemplo, é um problema, porque eu achei que eu já estava com o desenho bem estabelecido e comecei a focar nesses pequenos detalhes. Por isso que teria sido melhor arrumar tudo de início antes de pintar. Então, eu estou feliz da vida, pintando o olho, coisas que, em geral, a gente costuma focar só quando a imagem já está pronta para ser finalizada. E doce ilusão, porque ainda tem 10 minutos de vídeo e eu praticamente recomecei pintura inteira porque não tinha estabelecido a iluminação nem corrigido esses problemas. O Photoshop é em inglês, vocês verão que eu costumo usar durante toda a pintura a ferramenta de seleção combinada com uma soft brush, que é a configuração sem hardness. Fica parecendo aquele pincel esfumaçado, uma coisa neblina, e eu costumo usar isso muito para pintar pele. Aqui eu acelerei um pouco o vídeo para um ponto em que eu já tinha definido tudo. Eu me sinto como Deacon colocando a mão na cara, porque eu estou vendo que eu cheguei num ponto muito avançado sem ter corrigido as coisas. Mas eu estou mostrando o processo dessa mão porque eu copiei todas as camadas numa única camada nova e estou recortando partes da mão, sem preocupação em manter o objeto intacto e usando as sombras dos braços das coisas em volta para criar uma nova sombra por cima dessa mão que eu aumentei, que é muito pequena. E estou mostrando também a mão da Nora com esse processo que eu mencionei, de usar apenas a seleção e uma brush sem hardness para criar sombras. Fica bem realista, funciona bem para a pele. A camiseta dele é branca, só que em geral quando a gente começa a pintar a gente costuma usar meio que o branco puro, né? Ou coisas sem cor nenhuma, vai ficar uma camiseta cinza. E aqui eu estou usando cores, verde, azul, tentando pegar alguma cor do ambiente. A partir daqui eu pego a pintura e levo para um aplicativo de pintura, as informações estão na tela. E usando também a ferramenta de seleção para apagar e refazer partes grandes da pintura. Tentei usar umas árvores no começo, no final decidi ir para algo mais chapado. Tem um pouco de luz ambiente entrando pelas extremidades dele, né? Na barriga dela e nas costas dele.
De volta pro Photoshop, eu simplesmente peguei a pintura, a imagem da pintura, deixei ali na janela do lado e pulei bastante coisa aqui pra vocês, porque eu tive que reproduzir tudo de novo no Photoshop. E agora eu tô adicionando mais detalhes. Eu peguei os dois personagens e recortei os corpinhos deles, tipo uns bonecos, e arrumei tamanho da cabeça. Arrumei um pouco essa situação dele estar enfocando a Nora, e acho que é notável. Mas eu resolvi pular aqui porque acho que só mencionando por cima, e por ter sido um erro, eu achei melhor cortar no vídeo. Tô usando imagens de referência pro braço dos dois, mas essa parte do braço dele que some quando passa na frente do pescoço dela, parece que é um braço que foi cortado. Então eu tô tentando usar a iluminação para indicar que é apenas perspectiva e não um braço cortado. Para Nora, eu estou usando imagens de referência de rosto de mulheres indianas. E agora, partindo para o sapato, ele não é encontrado em jogo. Eu estou tentando criar alguma coisa da Vault-Tec, é uma das empresas fictícias. E como tudo lá é meio estragado, meio velho, eu também estou criando na mão mesmo essa textura. Alguns dos objetos, para quem não conhece esse jogo, saem da Guerra Civil Americana. Então eu peguei a referência de um par de botas ali e estou recriando isso nas minhas botas, que estavam simplesmente dobradas meio sem sentido. Lembra uma bota meio genérica de RPG e estava meio sem silhueta também, então eu estou arrumando essas coisas agora. Mas é só mais uma instância de tudo aquilo que aconteceu no começo de não ter arrumado a silhueta antes. São dois personagens que supostamente estão andando num deserto ou passando por um aperto há muito tempo. As roupas deles têm muitos anos. Então tudo vai estar cheio de buracos, de arranhão, sujo. Aí eu copiei a perna esquerda dele, ou direita, porque eu fico invertendo a tela toda hora, para criar a perna direita, e também tracei um esqueleto do corpo dele para fixar bem essa estrutura, mas não tô focando tanto em como eu arrumei os detalhes e fiz esse pé virar direito, porque daqui a pouco eu vou escurecer bastante essa área, então ela praticamente não será notada. Eu vou trabalhando em mais alguns detalhes e recortando partes com brilhos que não fazem muito sentido, que não são corpóreos ali nos dois. Achei que as pernas dos dois estavam muito detalhadas e que jogar essa sombra foi melhor para destacar outros pontos do desenho. Essa foi a minha parte predileta da imagem, com o céu. Por não ter estabelecido nenhum cenário no início, na hora que eu pintei esse céu, o resto da imagem fez mais sentido. Mas também é algo que a gente costuma fazer no começo, para saber onde e como jogar as cores. Tô usando essa lua bem abstrata não, mínima, né, sem detalhes por trás deles, parece um holofote, mantendo essa luz que venha por trás deles, criando esse efeito no cabelo.
Eu não sei, os fios pelos quais a luz passa, não fica mais translúcido ali perto da borda. Apareceu rapidinho a imagem que eu usei como referência para o céu. Não estou copiando as cores deles, não usei o conta-gotas, mas eu precisava ver se o formato das nuvens estava ok. Aqui eu estava trabalhando uma sugestão de uma tempestade, ou na qual eles vão entrar ainda e está chegando, ou acabou de passar e por isso que os dois ficaram estourados assim. Mas ficou um efeito muito sutil. Mais um exemplo igual da mão que eu falei, peguei a boca dele, recortei, uso Warp, uso as ferramentas de edição bastante. Geralmente eu pego a área problemática, copio numa camada nova e deformo até acertar. Mais texturas de sujeira e usando o Warp, usando a edição para deformar a sujeira e ela seguir o contorno do corpo. Aqui, como a lua está atrás da personagem, você tem áreas mais translúcidas de cabelo em que tudo fica um pouquinho mais saturado, esse efeito bonito. Eu espero que esse processo tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Essa aqui é a imagem final, recebeu só alguns ajustes mínimos para fechar o arquivo mesmo. Se vocês gostarem, agradeço os likes e compartilhamentos para amigos artistas, ou enfim, alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Ou visitas nos meus links também. Enfim, obrigadas. Façam sugestões também de alguma coisa que vocês queiram que eu cubra melhor sobre pintura. E até a próxima!